Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar os nossos estudos falando sobre a estrutura e formação das palavras. Quais são as estruturas presentes na palavra e como se dá o processo de formação. Para a gente começar o estudo, a gente precisa entender que a palavra ela é dividida em diversas partes, em diversas estruturas. E a menor unidade da estrutura de uma palavra nós chamamos de morfema. Tá? Então você pega uma palavra, embora ela seja uma palavra única, ela é dividida em diversas partes. E a menor parte dessa palavra nós chamamos de morfema. E nós vamos estudar alguns dos principais tipos de morfemas existentes. Os morfemas mais importantes são o radical, tá? O radical que é o quê? É a base de uma palavra, é aquela parte que não é modificável. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra menina. A palavra menina ela tem uma base única. Como que a gente percebe isso? Basta dar uma verificada nas suas variações. Então, menina, vamos pegar uma variação, por exemplo, como menininha ou meninice. Perceba que nessas palavras sempre se mantém uma base, que é o N-E-N-I-N. Tá? Então, todas as palavras, essa base se mantém. Então, essa base é chamada de radical. Vamos pegar um outro exemplo, que é a palavra sol. Já na palavra sol, ela inteiramente é o radical. Não se tira nada dessa palavra nos momentos de variação. Por exemplo, quando a gente vê a palavra insolação. A palavra insolação, o sol, S-O-L, se mantém. Ensolar, o mesmo processo se ocorre. Tá? E também em ensolarado, perceba-se que sol, que é o radical, também se mantém. O próximo morfema importante é a desinência. O que é a desinência? Ela indica o gênero e o número dos substantivos, adjetivos e de alguns pronomes. Ela também indica tempo, o número e a pessoa do verbo. Vamos ver como isso se dá na prática. A palavra lobo. Então, nós temos o radical, como nós vimos, né, o lobo, L-O-B, e nós temos aqui uma vogal no final que indica o que? Indica o gênero. Lobo, né, é o animal do sexo masculino. Loba, o A, indica o que? O gênero feminino. Nós vamos ver também um outro exemplo, que é a palavra bonitos. Já no bonitos, ou na palavra bonitas, o S indica o número. Então veja aqui, bonitos é o que? É plural. Bonitas também. Então a função do S é o que? É nos indicar o seu número. Tá? Um outro exemplo é a palavra o verbo falava. As letras V e A são uma desinência, mas aqui elas têm uma outra função, que é indicar o tempo, indicar 1, 2, 3, 4. No verbo falava, as letras V e A, elas têm uma outra função, que é indicar o tempo do verbo. Então, o V e o A indica o quê? Que que esse verbo, falava, eu falava, está no pretérito imperfeito do indicativo. Já na palavra jogam, nós podemos perceber que o M ele já indica o quê? O número do verbo. Então, eles jogam. Tá? Então, esse é o papel da desinência. Perfeito? Vamos continuar, então. O próximo morfema importante é a vogal temática. O que é a vogal temática?
é a vogal que se junta ao radical para a formação da palavra. Então vamos ver aqui um exemplo. A palavra terra. Nós temos aqui no final, nós temos o radical, que é o T-E-R-I-R, e no final nós temos uma vogal, a vogal A. Mas aqui bastante atenção. Essa vogal não é desinência de gênero, porque não há oposição de masculino e feminino. Então veja, por exemplo, você conhece a palavra terro? Existe terro. Portanto, o A, por mais que aparentemente ao olhar a palavra terra, o A parece designar o gênero feminino, não é isso que ocorre. Ela, na verdade, indica um, dois, três, quatro. Próximo morfema importante que nós vamos ver é a vogal temática. O que é a vogal temática? É uma vogal que se junta ao radical para a formação da palavra. Próximo morfema importante que nós vamos analisar é a vogal temática. Tá? E o que é a vogal temática? É a vogal que se junta ao radical para a formação da palavra. Então, vamos analisar a palavra terra. Nós temos aqui o radical, T-E-R-R, e temos uma vogal A. Tá? Perceba que na desinência, a vogal indica gênero, que não ocorre aqui. Por que não ocorre? Por mais que pareça que em terra a vogal A indique o gênero, mas não é isso que ocorre, porque não há oposição entre masculino e feminino. Então perceba, como que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Observe se existe a palavra terro. Não existe, portanto, o A ele não designa gênero, ele é o que nós chamamos de vogal temática. Próximo morfema que nós vamos analisar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vejamos o tema. O tema nada mais nada menos do que a união do radical mais a vogal temática. Então na palavra casa, nós temos aqui o C e o A e o S, que é o radical, e a letra A, que é a vogal temática. Então, a união dos dois forma o que nós chamamos de tema, tá bom? Os próximos morfemas importantes é o afixo, são os afixos. 1, 2, 3, 4. Vejamos agora o que são afixos. Afixos são elementos que modificam o sentido do radical. Então nós vamos ver aqui, vamos analisar a palavra certo. A princípio, a palavra certo é um adjetivo, tá? Agora, se eu adiciono na palavra certo um afixo na parte da frente, no final, chamado de esa, o próximo radical que a gente vai verificar são os afixos. Não ficou bom o próximo verificar. radical, o próximo morfema. Isso aí, Nick. 1, 2, 3, 4. Vamos agora verificar. Não. 1, 2, 3, 4. Vamos agora ver o que são os afixos. Os afixos são elementos que modificam o sentido do radical. Então vamos ver a palavra certo. A palavra certo, a princípio,
a princípio, vejamos agora. 1, 2, 3, 4. Vejamos agora os afixos. O que são os afixos? São elementos que modificam o sentido do radical. Então, peguemos aqui a palavra certo. A palavra certo, a princípio... Por que sempre que você fala a princípio dá erro? Porque eu estou falando a princípio. 1, 2, 3, 4. Vejamos agora o afixo. Não. 1, 2, 3, 4. Vejamos agora os afixos. Os afixos são elementos que modificam o sentido do radical. Peguemos a palavra certo. A princípio, a palavra certo é um adjetivo. Se a gente adiciona um afixo nessa palavra, o afixo exa, essa palavra deixará de ser um adjetivo e se tornará um substantivo. Então, de certo, ela se tornará certeza que é um adjetivo, um substantivo. Deus do céu, Deus do céu. Tá bom. Meu Deus do céu mesmo, hein? É. Quanto tempo difícil. 1, 2, 3, 4. Vamos ver agora os afixos. Opa. 1, 2, 3, 4. Vamos ver agora os afixos. O que são os afixos? São elementos que modificam o sentido do radical. Então vamos pegar a palavra certo. Certo, a princípio, é um adjetivo, correto? Se a gente acrescenta um afixo nessa palavra, o afixo exa, ela deixará de ser um adjetivo e se tornará um substantivo, substantivo certeza. Agora, se a gente acrescentar um outro afixo, o in, ela ainda continuará sendo um substantivo. Porém, muita atenção aqui, ela mudará o seu sentido, né? A palavra certo se tornou certeza, que é algo que vai acontecer, é algo certo, mas com esse afixo que nós acrescentamos, o in, ela já muda o seu sentido. Ela já deixa de ser algo certo e se torna algo duvidoso, ela se torna uma incerteza. Os afixos são divididos em dois tipos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Temos primeiro o prefixo, que é o que? A parte que vem antes do radical. Então, na palavra infeliz, o prefixo é o in. Já aqui nós temos o nosso radical, o feliz. Na palavra desleal, nós temos um radical, que é o leal, e o prefixo é o des. Já o sufixo, que é um outro tipo de afixo, é a parte que vem após o radical. Então, em boiada, nós temos o radical boi e o sufixo vem logo depois, que é o ada. Em saltitar, nós temos o prefixo salte e o sufixo itar. Tranquilo até aqui? Vamos continuar então? Agora nós vamos falar sobre os processos da formação das palavras. Tá? Como que as palavras se formam? E há vários tipos de formação. Vamos ver cada uma delas com calma. O primeiro processo é o que nós chamamos de composição, que ocorre quando há a formação de uma nova palavra pela união de dois ou mais radicais. Tá? Então, nós vamos pegar um radical, vamos pegar um outro radical, unir e formar uma palavra. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Nós temos a palavra beija-flor, que é a união da palavra beija
com a palavra flor. Temos também segunda-feira, que o processo é o mesmo. Passatempo, que é a união da palavra passa com a palavra tempo. Mal dizer, que é a união da palavra mal com a palavra dizer. Perceba que nesse processo de união não houve nenhuma perda fonética. Nenhuma das palavras que deram origem a essa nova palavra perdeu não houve nenhuma perda de fonema. Então esse processo se chama justaposição. Porém, há um outro processo que ocorre na composição que nós vamos ver agora. Verifique a palavra aguardente. O que é a palavra aguardente? É a união de duas palavras, água e ardente. Porém, perceba que no processo de composição houve a supressão de uma das vogais. Então, excluiu-se uma vogal, nós excluímos uma aqui, para unir as duas palavras. Então, ela é um pouco diferente da anterior. Nós podemos ver com bastante clareza também na palavra embora. O que é a palavra embora? É a união de três palavras. Então, nós temos o em, o boa, o hora. Então, o que é embora? É em boa hora. Mas perceba que aqui houve a exclusão de três letras. O A do boa, o H do hora e a letra O. Então, excluindo essas três, formou-se a palavra embora. Então, aqui houve perda fonética. Esse processo de composição em que há perda fonética é chamada de aglutinação, porque as palavras se aglutinam. Próximo processo de formação de palavra que nós vamos ver é o hibridismo. Tá? O hibridismo são palavras formadas de elementos de línguas diferentes. Então vamos dar uma olhada. A palavra bicicleta, por exemplo, ela é formada por duas palavras e são palavras de línguas diferentes. O bi vem do latim, tá? E cicleta vem do grego. Então esse processo nós chamamos de hibridismo. Vamos dar uma olhada em mais uma palavra? Vamos ver a palavra cibernauta. Então, a cibernauta é formada por duas palavras. A primeira parte, ciber, vem do inglês, ciber ou cyber, e nauta vem do latim. Então, perceba que no hibridismo a palavra é formada por dois elementos de línguas diferentes. O próximo processo que nós vamos dar uma analisada é o de derivação. A derivação consiste em formar uma palavra nova a partir de outra já existente. Então você pega uma palavra que nós chamamos de primitiva e a partir dela você gera uma nova palavra. E há vários tipos de derivação. Então nós vamos dar uma olhada em alguns desses tipos. O primeiro é a derivação prefixal, que é quando se acrescenta um morfema antes do radical. Vamos ver aqui, por exemplo, a palavra desligar. Desligar, nós temos uma palavra chamada ligar, tá? E nós acrescentamos um prefixo antes do radical e formamos então a palavra desligar. Uma outra palavra é a palavra infeliz. Nós temos uma palavra, um radical, aqui no caso, feliz, e antes dela nós incluímos um prefixo que chamamos de in, portanto, não. Vamos lá. Vamos apagar. Tudo bem? Você vai ter que deletar tudo? Não, só apertei pausa. Você vai passar? Eu não quero te olhar daqui. Aqui, tá bom. Então, primeiro,
1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Derivação prefixal, que é quando se acrescenta um morfema antes do radical. Vamos ver aqui na palavra desligar, nós temos um radical, ligar, e acrescentamos um prefixo antes, acrescentamos um morfema antes desse radical. Portanto, por isso que se chama prefixal. O outro exemplo que nós vamos ver é na palavra infeliz. Nós temos um radical feliz e acrescentamos um morfema antes, o in. O outro processo de derivação sufixal, que é quando o morfema vem depois do radical. Na palavra bondade, nós vamos ter aqui o radical bom e um sufixo logo após, que é o dade. O mesmo ocorre em rochedo. Nós temos um radical, R-O-C-H, e após ele nós acrescentamos o que? Um sufixo, que é o EDO. Nós temos uma outra derivação que é chamada de prefixal e sufixal. Essa é bem tranquila para a gente entender, porque é quando a derivação é composta por um prefixo e um sufixo. Ocorrem os dois processos simultaneamente. Então vamos pegar aqui a palavra infelizmente. Temos um radical feliz, e acrescentamos nele o in, que é um prefixo, e após o z do feliz, nós acrescentamos o mente, que é um sufixo. O mesmo ocorre na palavra desigualdade. Nós temos o radical igual, antes dele nós acrescentamos um prefixo, o des, e logo após o sufixo dade. Próximo processo de derivação é a derivação parasintética, que eu peço bastante atenção, tá? O que é a derivação parasintética? Ocorre quando há uma derivação prefixal e sufixal, porém, muita atenção, de forma dependente. Como isso se dá? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na prática. Pega a palavra envelhecer. Então, nós temos aqui o radical, VLH, e nós temos antes um prefixo, o em, nós temos um sufixo, o EC. Agora preste bastante atenção. Se eu excluir o prefixo em, a palavra vai se tornar o quê? Velhecer. Existe essa palavra? Não, ela não existe. Então, precisamos nessa palavra do seu prefixo, porque velhecer, né, não existe. Agora, se a gente excluir o sufixo ecer, vai ficar a palavra envelho. Você já ouviu alguma vez envelho? Não, porque ela não existe. Não existe a palavra envelho. Portanto, perceba que na derivação parasintética, o sufixo é dependente do prefixo. Um depende do outro. Então, essa é a grande diferença da parasintética para a derivação prefixal e sufixal. Vamos dar uma olhada em uma outra palavra, a palavra emagrecer. Nós temos o radical, M-A-G-R, nós temos o E, que é um prefixo, e o ecer, que é um sufixo. Se nós excluirmos o prefixo E, a palavra emagrecer também não existe. Se nós excluirmos o sufixo ecer, vai ficar emagro. Essa palavra também não existe. Portanto, perceba que, nesse caso, também, tanto o sufixo como o prefixo é dependente um do outro. Muito cuidado. Vamos dar uma analisada aqui na palavra deslealmente. Você quer passar, Nick? Mas ó, cuidado pra você não ficar batendo aí, tá, Nick? Você fica andando. Você que sabe.
Vou começar. Vamos dar uma aprofundada aqui nesse assunto, só para ficar bem fixamente. Fixamente não, é bem fixado. 2, 3, 4. Vamos dar uma olhada novamente para o processo. 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma olhada novamente para a gente fixar bem essa diferença. Então vamos dar uma olhada aqui na palavra deslealmente. Será que aqui ocorre um processo dois, três, quatro. Vamos dar uma olhada aqui na palavra deslealmente, para fixar melhor esses dois conceitos. Será que a palavra deslealmente é uma derivação parasintética? Vamos dar uma olhada? Vamos primeiro identificar aqui o nosso radical. O radical é o leal, perfeito? Tranquilo? Agora, nós temos o prefixo des e o sufixo mente. Se a gente excluir o sufixo mente, a palavra desleal existe? Existe. Essa palavra existe no nosso vocabulário. Agora, se a gente voltar ao nosso sufixo mente e excluir o des, que é o prefixo, a palavra lealmente existe? Existe sim. Então, o que nós percebemos? Que o prefixo e o sufixo não são dependentes neste caso. Portanto, não é uma derivação parasintética. É uma derivação. Na palavra deslealmente, ocorre uma derivação prefixal e sufixal. Tranquilo? Vamos continuar então? Próximo processo de derivação é a derivação regressiva. Diferentemente dos casos anteriores, aqui ocorre o quê? Uma redução da palavra. Não ocorre um aumento, ela diminui. Vamos ver na prática como que isso ocorre. Temos uma palavra primitiva, tá? Aqui é a palavra, que é o verbo atrasar. Deste verbo atrasar foi derivado um substantivo, que é atraso. Então, o atrasar é o primitivo e a derivação é uma outra palavra, é o que vira o substantivo, que é o atraso. Perceba que houve uma redução da palavra atrasar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A sua palavra derivada ficou com apenas 6 letras. Então esse processo em que ocorre a redução é chamado de regressiva. Podemos ver outro exemplo na palavra pagar, que é um verbo com 5 letras e a sua palavra derivada diminuiu, se tornou pago, com 4 letras, tá bom? Então, esse processo nós chamamos de derivação regressiva. O próximo processo de derivação é a derivação imprópria. Ela ocorre quando há uma mudança de classe gramatical, mas sem alteração da sua forma. No exemplo anterior, perceba que houve uma mudança de classe gramatical, de verbo para substantivo, porém houve alteração na sua forma. Era pagar e houve uma redução. Aqui isso não ocorre. Vamos ver como isso acontece. Pense na palavra jantar, tá? Então vamos usar ela aqui numa frase para a gente entender. José foi jantar. Então jantar aqui é uma palavra que a sua classe gramatical é o quê? Um verbo, tá? Agora, atenção nessa outra palavra, nessa outra frase. O jantar estava ótimo. Aqui, jantar deixou de ser verbo, se tornou substantivo. Por quê? Como vocês devem se lembrar, quando se usa um artigo antes de um verbo, esse verbo se torna um substantivo. Então, o jantar estava ótimo. Nesse caso, o jantar se tornou substantivo. Mas perceba que as duas palavras se mantêm na sua mesma forma. Não houve nenhuma redução, nenhum acréscimo. Ela está exatamente igual. Então, esse processo nós chamamos de derivação imprópria.
Próximo processo são as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São palavras imitativas, ou seja, procuram reproduzir certos sons ou ruídos. Então vamos ver alguns exemplos. Temos aqui a palavra tinir. O que é tinir? É a tentativa de reproduzir o som de duas taças se batendo, lá do tim-tim. Então, foi criada essa palavra, tinir, na tentativa de reproduzir esse som. Temos também o zum-zum, que é um outro exemplo de onomatopeia. E o outro exemplo é quando a gente vai lá na porta de madeira, a gente vai lá e dá uma batida. Como que a gente reproduz esse som da batida na porta? A gente fala o quê? Toque-toque. Então, essa palavra, toque-toque, tem uma tentativa de reproduzir o som. Portanto, esse processo de formação chama-se onomatopeia. O último processo que nós vamos ver hoje é a abreviação ou redução. Esse processo ocorre para a redução de palavras até limites que não prejudiquem a sua compreensão. Então vamos pegar aqui o exemplo, a palavra pneu. A palavra pneu, ela é uma redução de pneumático. Nossa, mas eu nunca ouvi pneumático. Pois é, porque esse processo de redução, ele se fortaleceu tanto que hoje você conhece muito mais a sua redução do que a sua palavra original. Então, pneu é a redução de pneumático. O mesmo ocorre com moto. Moto é a redução de motocicleta. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai dar uma olhadinha numa questão de vestibular, tá? É a questão da UFRJ 2008 e eu vou ler aqui para vocês o enunciado da pergunta. O vocábulo cineclubista resulta da aplicação de 4 processos de formação de palavras. Identifique-os valendo-se de elementos constitutivos desse vocábulo. Então vamos lá. A gente vai ver aqui quais são os 4 processos de formação de palavras que se encontram na palavra cineclubista. Então vamos lá. O primeiro processo é o processo de redução. Então nós temos a palavra cinema e houve uma redução aí para cine. Perfeito? Próximo processo é o de composição. Nós pegamos cine e adicionamos o que? Clube. Então, nós adicionamos 2 palavras e se formou aqui cineclube. Perfeito? Próximo processo é a derivação sufixal. Então, aqui nós acrescentamos o que? Um sufixo. Puxa vida, errei aqui, cara. Não. 1, 2, está acabando quase. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. O primeiro processo é o processo de redução. Então nós temos aqui uma palavra, cinema, e fizemos o que? Uma redução dela. De cinema se tornou cine. Próximo processo é a composição. Então nós pegamos a palavra cine, que já é uma redução de cinema, e nós acrescentamos uma outra palavra, a palavra clube. O próximo processo é a derivação sufixal. Então nós pegamos essa composição, cineclube, e adicionamos o que? Um sufixo ista. Perfeito? E o último processo é o processo de derivação prefixal. Então, o que nós fizemos aqui? Adicionamos um prefixo, o prefixo es. Então, respondendo à pergunta, os 4 processos que geraram a palavra cineclubista são redução, composição, derivação sufixal e derivação prefixal. Tranquilo, pessoal? Então é isso.
Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!